Tikkun Olam, reparo do mundo. Reparo assim mesmo é ser que nem Hashem. E escolher as coisas que Hashem gosta e gostar das coisas que Hashem gosta. Nisso você vai ser semelhante a ele, por livre e espontânea vontade, de certa forma que nem ele. Tem essa escolha por livre e espontânea vontade. Agora tem o reparo do mundo, o reparo do seu entorno, que você também tem essa missão. Não só de corrigir o teu comportamento interno, mas também corrigir pontos fracos na tua volta. Então, no versículo que o Eterno fala sobre a missão do ser humano, nós somos o homem, a sua imagem e semelhança, e eles governarão os peixes do mar e todos os animais que rastejam pela terra. Ali está explícito não somente o controle do ser humano. O comentário número 1 é sobre a sequência ali da criação do mundo. Falamos do mundo criado escuro, então você vai me perguntar se aquele escuro é inconsciência, o que é depois e houve luz? Quer dizer, tinha escuro no início, depois houve luz, e nós não temos hoje luz. Então, se o escuro seria falta de percepção, então hoje deveríamos estar percebendo se já tem luz. Não só o controle, o governo que o ser humano tem, o fato de o Eterno permitir ele usar o mundo quando precisar. Nos tornou como governantes do resto da natureza. Você vê que não existe outra espécie que tem tanto poder na natureza como nós. Mas junto com esse poder vem nossa missão, nossa obrigação de reparar o mundo. Como é que se repara o mundo? Depende do quê? Uma coisa, qualidades humanas se repara, afinando as qualidades humanas na direção que o Eterno quer. Uma coisa, qualidades apenas animais. Então o refinamento dela não vai ser convencer o animal a ensiná-lo a falar, a papagaio a rezar. Afinal, de acordo com o Eterno descreve, que é o plano piloto da criação do mundo. Então a resposta é que nos dias da criação, o Eterno botou aqui, digamos que em simulação, botou em teste todas as capacidades do mundo. Por isso que o Adão foi criado no paraíso. Quer dizer, ele foi criado numa condição do mundo ideal e depois foi expulso dali. Então a escuridão da fase inicial, depois foi já mostrado como ela pode ser tirada. Depois de mostrar como ela pode ser tirada, essa amostra foi guardada de lado, porque ela foi automática, foi por Deus, não foi pelo ser humano, pelo serviço, pelo esforço, pela escolha. Foi uma luz que Deus obrigou. Então no dia da criação, inicialmente houve falta de percepção. Depois surgiu uma condição que se tivesse lá um espectador, não tinha ser humano ainda, mas se tivesse, no dia 1 da criação, depois do Eterno falar que haja luz, ele ficaria um grande profeta, como na época de Mashiach. Não tinha ninguém ali para perceber. Só no segundo dia começou a ter terra, depois plantas, depois animais, depois o ser humano. E no início da criação ele era um grande profeta, um tremendo profeta. Quando? Até o Shabat, inclusive. Quando ele estava no paraíso, ele estava na condição de luz dos 7 dias. Essa luz dos 7 dias é uma revelação divina extrema, onde você não vive no mundo que Deus está ausente, vive no mundo que Deus está extremamente presente, como se isso fosse a coisa mais natural. Tanto é que Adão tinha que se esconder quando pecou. Quer dizer, se fosse hoje, ele ia falar assim, não vendo nada. Ele estava vendo várias coisas. E aquilo confundia ele, que nem o profeta. Explicamos em outro momento que o profeta ele se abala, porque ele vê o mundo, ele acha que a árvore ajuda a se esconder, mas ele vê Deus, e aí ele vai fichar que não adianta se esconder. Ele fica abalado dessa contradição de sermos separados e juntos ao mesmo tempo de Hashem. Alguém deu um exemplo sobre isso, que nem um filho. E ele saiu do pai, nós saímos de nossos pais. Mas somos a sequência deles, na verdade. Saímos, mas a vida é a mesma, em termos físico, pelo menos a parte física, são células que não pararam de viver a mesma vida. São extensões da mesma vida, fisicamente falando. A parte espiritual é a alma, e pode ser duas almas, mas o físico parece uma sequência de uma vida só. Por mais que o pai depois não esteja mais no mundo, ele sim está. Algumas células não estão e outras estão. Essas que estão com a tua vida, do filho, do neto. Uma forma até de se consolar, de certa forma, de algumas passagens. Mas esse é o exemplo de, no filho, o pai olhando para o filho. Você está lá, mas você não está. Você está lá, mas a consciência não é a tua. Parece ser duas consciências, mas dá para se notar que é uma coisa só, de certa forma. Depois de haver a escuridão, houve a luz, mas depois dos 7 dias, Adão foi mandado embora do paraíso, não tinha mais aquela luz, ficou só a luz do sol, que é uma luz sobre a qual foi dito depois da profecia, acho que Isaías, o sol não servirá mais de tua luz de dia, e sim o eterno será a tua luz eterna, ininterrupta. Quer dizer que a luz do sol não é a luz aquela dos 7 dias. A luz dos 7 dias é a percepção. A escuridão é falta de percepção, falta de capacidade. A luz é uma alta capacidade profética, que é um sensor das coisas que realmente acontecem. Depois foi tirado de nós essa profecia. Ficou só uma luz física que nos ajuda a ver só a superfície externa das coisas. Não vemos a vida das coisas, temos que deduzir que elas têm vida, deduzir que tem alguém que motiva elas para ver e que permeia elas com vida. Plano diretor, como se diz.
da criação do mundo, etc. Então temos que reparar o mundo e não estragar também a ordem que o Eterno estabeleceu. Então disseram os sábios, motivo, por que o Eterno realmente quer essa terra? Então os sábios dizem, no Midrash Rabbah, sobre Parashat Bamidbar, o Eterno desejou ter uma moradia nos inferiores, uma parábola. Uma casa, ele é tudo, não precisa uma moradia que limite ele como nós moramos num espaço fechado. Isso aqui é uma metáfora do conforto que se tem numa casa, que o Eterno queria que fosse um espaço tão alinhado com a vontade dele, assim como a casa da pessoa está alinhada com o seu gosto. Com isso, a terra seria um lugar apropriado para que também aqui se faça presente o Criador. Em especial nisso, dá para olhar de dois ângulos. Por um lado, o Eterno escolheu. Ele é livre para escolher o que ele quer e pode querer porque querer que aqui aconteça essa transação de escuridão para a luz, de inconsciência sobre o Criador para a consciência. Que menos sente a presença dele, ele pode acabar se fazendo presente. Então no início o mundo foi criado todo com escuridão, como diz no início da criação, a terra foi escurecida. Isso não é só literalmente escuridão física, mas também inconsciência. Escuridão e luz seria inconsciência, insensatez, insensibilidade, não poder perceber a verdade. E luz é ver a verdade, ver a realidade como ela é, saber como se conduzir. Quem anda no escuro bate na parede, não sabe andar. Quem anda na luz sabe realmente o que está na volta dele, onde ele deve passar, onde não deve passar. Se tiver um caminho melhor do que o outro, ele vai saber escolher. Quem está na escuridão não consegue escolher nada, não tem discernimento nenhum. Então isso, a criação foi escura no sentido do mundo ser realmente um ambiente de falta de conhecimento sobre o Criador, e nossa função é revelar a presença de Deus. Deus deixou um espaço para nós conquistarmos algo para Ele. Claro que Ele podia fazer sozinho, mas Ele quis dar uma relevância para a nossa função. Inclusive, isso é generoso conosco. Temos como fazer algo por Ele. E antes disso, revelar as ferramentas que temos para fazer que Ele esteja feliz conosco, para que Ele se faça aqui presente.